A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia! Mais um sábado Medicina e Saúde e nós estamos aqui para apresentar com certeza um conteúdo que você vai gostar muito e vai fazer muita diferença no seu dia. Estou com a minha colega de trabalho, Mônica Nasser. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, entrevistada que está aqui do lado, que mais uma vez eu estou ansiosa por esse tema. Quem não quer saber sobre nutrição e qualidade de vida? Quem não quer, exatamente. E a nossa convidada de hoje é Karine Lange da Silva, é nutricionista, especialização em nutrição funcional, especialização em nutrição em oncologia, saúde intestinal e ainda trabalha na clínica CIOP aqui em Foz do Iguaçu, faz atendimentos na CIOP e a gente vai trazer todo um currículo, vai bater um papo super importante trazendo tudo que se relaciona à nutrição. Karine, bom dia, seja muito bem-vinda aqui, prazer receber você aqui. O prazer é meu, Cláudia, Mônica, fico muito feliz com o convite. Espero poder agregar aí na manhã de vocês. Com certeza. Com certeza. A gente vai começar, porque a gente é curioso. A gente vai começar, ela já contou para nós em off aqui, mas agora contando para nossa audiência, Karine. Conta um pouquinho de você. Você nasceu em Foz do Iguaçu? Eu nasci aqui em Foz. Cresci em Santa Terezinha. A minha família materna é de Santa Terezinha. Então, passei a minha infância e juventude aqui na cidade. E quando você pensou em ir para essa área, tem alguém da sua família que é nutricionista, é da área de saúde? Na minha família eu tenho muitas pessoas da área da saúde, mas nutricionista é só eu mesmo. Só você? A carga maior aí na família é de farmacêuticos. Olha só, e por que você escolheu nutrição? O que fez os seus olhos brilhar para a nutrição? Olha, Cláudia, eu na época de escola, conhecendo as profissões, né, quando estava ali no momento de chegar perto de vestibular, na verdade eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, sabe? Quando a gente fez lá o teste vocacional na escola, eu li um pouquinho sobre o que era nutrição e ali eu já vi que era o meu caminho. E depois de cursar nutrição, eu percebi que graças a Deus, eu tinha feito a escolha certa, porque nem a gente passa na faculdade muito jovem, né? Exato. É uma responsabilidade muito grande, né? Muito jovem. E, na verdade, assim, nunca me arrependi e não me vejo fazendo outra coisa hoje, sabe? Sou feliz na profissão. Sou feliz. Posso dizer que sim. Coisa boa. Eu acho que nessa bancada, Karine, que passa por aqui de médicos, nutricionistas, todos relacionados à área de saúde. E aí agora falando de outras entrevistas que a gente faz durante os programas que a gente tem na emissora, 90% de quem trabalha na área de saúde, todos dizem isso, né? Que é uma vocação, é tipo um chamado mesmo, né? Eu acho que para a área de saúde tem que ser assim, né? Eu acho que sim. Eu acho que você tem que gostar muito ali do que você está fazendo, porque você cuida da vida e da saúde das pessoas, né? E a gente sabe, né, pós-pandemia, que se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. É a coisa mais importante. É o mais importante. Posso falar sobre a nutrição funcional? Porque me chama muita atenção. Você tem especialização em nutrição funcional. O que é isso, né? É uma visão mais integral? Como é que funciona, Karine? Quando a gente faz nutrição, a gente aprende especificamente lá na faculdade, na nutrição convencional, que a gente tem que tratar a enfermidade que o paciente nos traz, né? A queixa dele ali e o possível diagnóstico que ele tenha, né? Então, a gente trata aquela situação na básica, né? Na convencional. Na nutrição funcional, a gente busca conhecer realmente aonde está o real desequilíbrio da pessoa. Então, existem inúmeros fatores que a gente avalia, né? Questões bioquímicas, além da avaliação física,
a gente precisa avaliar os marcadores bioquímicos, que são os exames de sangue, né? Questões genéticas, hereditárias, história de saúde, estilo de vida, as crenças. Emocional também? A saúde emocional da pessoa, né? O que ela passa, o que ela vivenciou, o que ela carrega. Os sistemas, assim, de uma forma geral, né? E todos esses fatores, eles fazem parte de uma inter-relação metabólica, né? Que é a teia de inter-relação metabólica que a gente chama. Nessa teia, a gente busca fazer um rastreamento metabólico. O que é esse rastreamento metabólico? É entender cada parte ali do organismo da pessoa e nesse rastreamento a gente, através dos sinais e sintomas, porque assim, o nosso corpo, ele fala pra gente aonde pode estar o problema. O que acontece é que a gente, nessa vida robotizada, muitas vezes a gente não sabe compreender aquele sinal e aquele sintoma. Um exemplo é a paciente que tem alergias alimentares, né? Eles vêm no consultório e falam assim, olha, o meu normal é que desde criança eu sou muito constipada. Então isso para ela é normal, porque desde que ela é criança, ela lembra que desde criança até hoje ela é constipada, ela tem dificuldade de ir no banheiro. Mas isso não é normal. Só que para ela entende como normal porque sempre foi assim e ela nunca buscou entender o porquê. Então, através desse rastreamento, dessa análise corporal, a gente encontra o desequilíbrio da pessoa e é em cima desse desequilíbrio que tem os gatilhos e a gente trata então cada desequilíbrio, sabe? Cada ponto. Então, a nutrição funcional, ela é algo assim, mais amplo. Bem mais abrangente. Mais né? abrangente. Nesses últimos 10 anos, Karine, a gente vê uma evolução gigantesca em todas as áreas, né? Evolução de tecnologia, de drogas, né? Que são os medicamentos. Dentro da nutrição também tem isso, veio com essa avalanche, porque a gente vê principalmente em redes sociais, muitas pessoas linkando alimentação com exercício, muitas pessoas que às vezes não têm nada de conhecimento, porque realmente fez bem para elas, daí tá lá meio que... Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também para a nossa audiência entender, sobre a responsabilidade e sobre todas essas tecnologias que vieram. Você fala... não entendi a pergunta. É relacionada aos 10 anos. Os últimos 10 anos a gente teve muita tecnologia, né? Você é formada já há quanto tempo? Desculpa a pergunta, não vamos falar de idades, mas quanto Faz tempo. Faz tempo, né? Tem 24 anos aí que eu tô que tá atuando. Mas nesses 10 anos, você sentiu muita diferença em relação ao que tem vindo no mercado agora, recentemente, em relação à nutrição? Assim, a nutrição, ela é uma ciência que não é exata. Ela muda muito, né? Só um exemplo, assim, quando eu formei, na época, era uma verdade que ovo fazia mal. Que as dietas restritivas eram em alta, porque a gente tinha que fazer um planejamento alimentar contando calorias. Então... naquele planejamento, o que era o certo para atender aquele paciente? Contar calorias, né? Fazer o planejamento em cima de 1.200 calorias, a gente avaliava o paciente e via a necessidade nutricional dele. E, por exemplo, as necessidades estimadas dele é 1.200 calorias, então a gente tinha que fazer um planejamento em cima dessas calorias. Mas a gente não pensava, não se falava sobre aquele alimento, se aquele alimento ia nutrir ou se aquele alimento ia inflamar. Por exemplo, na época, a sensação era prescrever peito de peru. Olha só, presunto no café da manhã. Que hoje sabe-se que tem, inclusive relacionado ao câncer, né? Que depois a gente vai falar contigo. Câncer por causa, né, dos aditivos. Os lanches era cracker, aqueles bolachas, água e sal também. Tipo, verdade. isso, não é?
Então, quer dizer, mudou. Eu recebi uma dieta, sim, com isso. Então, você vê, mudou muita coisa que é o que ela está falando, Porque né? o objetivo naquele planejamento era a gente atingir a necessidade que o teu corpo, que a tua avaliação dizia pra gente. A tua avaliação dizia que a sua dieta tinha que ser 1.500 calorias. Então, o nosso foco era atingir aquela quantidade, independente do que estava ali prescrevendo. A gente já não prescrevia frituras, esses tipos de coisas, né? Mas esses alimentos que na época eram sensacionais, hoje a gente condena. Não é que a gente condena, mas a gente evita, a gente pede para não ingerir, para evitar ao máximo, né? E a gente sabe hoje, Karina, que a dieta restritiva, só fazendo esse link com o que você falou, não é hoje o indicado. Mas muita gente ainda indica. Quer dizer, não é indicado uma dieta restritiva. O que acontece com o corpo? Por que não é bacana para ter o resultado almejado? Assim, só para te explicar, na nutrição oncológica, dieta restritiva jamais. Não tem como, porque a gente tem que modular aquela pessoa, a gente tem que nutrir aquela pessoa. Quando o paciente vai iniciar um tratamento bastante importante, agressivo, intenso, né? Por exemplo, na área da oncologia, a gente pensa sempre em nutrir, em modular, em melhorar a performance. Uma dieta restritiva não cabe, porque na verdade é assim, ó, se o paciente ele melhora o alimento, ele ingere o que é saudável, ele ingere o que tem baixa carga glicêmica, ele vai se manter ativo, porque para ficar bem na quimioterapia, o exercício é importante para ajudar com relação à fadiga. Então, assim, a partir do momento que você deixa o paciente organicamente equilibrado, nutrido, a perda de peso acontece. E isso não só na questão da oncologia, mas também para paciente como um todo, né? Quer dizer, você está trazendo para mim, para a Clau aqui, uma visão integral, né, Clau? É uma visão muito mais ampla, não é um objetivo específico, é uma visão maior. Exatamente. Então, o que acontece? Se o paciente está com um cortisol bem legal, que é um cortisol baixo, se ele libera serotonina, né? Se ele faz exercício, se ele tem um bom sono, se o intestino dele funciona muito legal, se ele é ativo, ele faz exercício frequentemente, diariamente. Então, assim, a perda de peso, que é não acumular mais gordura, acontece. Agora, numa dieta restritiva, pensa a situação, o paciente está ali numa dieta restritiva, baixa calorias, né? Baixa calorias. Aí ele não faz exercício. Os exames dele, você olha, tem déficits de complexo B, vitamina B12, tem vitamina D lá no pé, porque a gente sabe que a vitamina D, além de ela ser um hormônio, praticamente um hormônio que te afere a imunidade, ela é importante, por exemplo, para você dormir bem, para você se sentir bem, para o seu cabelo não ficar caindo, para a unha não ficar quebrando. Então, assim, o paciente no consultório que ele chega com déficits nutricionais, não adianta eu aplicar dieta restritiva, porque ele não vai emagrecer. Se a paciente está com B12 baixa, vitamina D baixa, cortisol elevadíssimo, ela não vai emagrecer, ela vai se matar na academia, ela vai ficar ali contando calorias e ela não vai perder gordura, e ela não vai melhorar a massa muscular. Então, nesse sentido, dieta restritiva não funciona na nutrição oncológica. Já porque a nutrição hoje, assim como na medicina, ela tem muitas áreas, né? Já não falo para você com relação a atletas, né? Atletas de alto rendimento, esportistas. Para esse público tem a nutrição esportiva, que aí é outra especialidade que não é minha. Então, se se aplica dieta restritiva para esse público, eu não sei te falar, porque eu não estudo isso. Mas na nutrição oncológica a gente não faz, a gente não pode fazer, porque a gente prejudica, a gente não ajuda. Olha só a importância de entender as áreas da nutrição. Tem gente, por exemplo, vou trazer para a Karine aqui, assim, a gente vê as pessoas dentro da internet, vou trazer isso, né? Que são pessoas de alta performance, que treinam todos os dias, não são atletas, mas treinam todos os dias, tem um gominho na barriga, né? Então, de academia, são né? praticantes de academia, se exercitam, né? Se alimentam muito bem e aí trazem para a população, para o afegão comum, que somos nós, né? Os mais leigos, trazem dietas. Olha, a gente come isso, come aquilo. Só que, como a Karine está dizendo para a gente, não vai resolver a nossa vida do afegão comum, porque a gente está com as vitaminas, está com tudo
É individualizado. É individualizado. Para isso é importante, né, Karina, essa conversa que a gente está tendo aqui. E também relembrando lá nos tempos de pandemia, que a gente tinha notícias das entrevistas que a gente fazia, que quem realmente agravava, né, o seu quadro era quem tinha vitamina baixa, muito baixa, vitamina Exato. D muito baixa. Né? Porque ela age como um fator de imunidade mesmo. E até na oncologia, assim, quando o paciente chega e está com esses parâmetros baixos, a gente tenta primeiramente repor, estabilizar, equilibrar, para depois começar uma intervenção mais drástica. É claro que isso não se aplica para todo mundo, né? Mas esse seria o mundo cor-de-rosa, assim, o paciente estar bem nutrido, nutricionalmente modulado, modulado é nutrido. Para iniciar o tratamento, né? Porque daí o desfecho é melhor. Infelizmente, você estava falando dessas questões de internet. Eu acho que essa é uma parte muito triste da nossa realidade. Porque o planejamento que eu faço para mim funciona em mim. O planejamento que eu faço para você, que eu faria para você, funcionaria para você, não funcionaria para Mônica, entendeu? E infelizmente esses blogueiros que se acham nutricionistas e tudo mais, eles, na minha opinião, para aquela pessoa que está ali sobrepeso, com dificuldade de se equilibrar nutricionalmente, assiste essas pessoas, eu acho que isso deixa a pessoa mais deprimida, sabe? Mais desanimada em tomar medidas ali para recuperar a saúde. Porque você olha aí aquelas pessoas malhadas com gominho e você fica pensando, nossa, eu queria tanto, mas eu não consigo. Aí passam as orientações, né, de alimentação, a pessoa faz, mas aquilo às vezes não é o certo para ela, entende? E aí vira uma bola de neve. Eu fico às vezes muito chateada, assim, com as coisas que a gente vê. É um desserviço, na verdade, né? E você vê Exatamente. E a importância de buscar um profissional especializado, né, Clau e Karine? E só reforçando o que você até falou no começo aqui. Então, trabalhar com nutrição funcional. Tem uma abordagem genética, ambiental, bioquímica, estilo de vida, histórico pessoal. Quer dizer, individualizado mesmo, crenças, né? Então, serve para nós, aí para o ouvinte, quer dizer, buscar um profissional da área que realmente entenda, né? A informação existe, sabe, gente? E a informação existe, mas infelizmente, hoje em dia, ainda tem as pessoas que caem em profissionais que não é para aquele objetivo que ele busca, né? Porque tudo depende do seu objetivo, tudo depende das tuas questões, né? E o profissional sério não vende milagre. Não vende milagre. E as Não pessoas hoje, Karine, buscam muito isso, o milagre, a forma mágica. Isso você falou muito bem aqui, não faz exercício, vai fazer uma dieta restritiva, não vai emagrecer, não vai perder gordura, vai dar uma murchadinha e depois vai voltar tudo de novo e não tem jeito. É o exercício, é um dos pilares, não tem jeito, né? Um exemplo, assim, das tecnologias de hoje em dia são essas medicações para emagrecimento, né? Essas medicações para emagrecimento é a fórmula mágica. Basicamente, é a fórmula mágica. No consultório, a gente tem muitos relatos, por exemplo, de pacientes que aplicaram lá o Ozempic da vida, perdem 7 quilos, param de aplicar, engorda 14, engorda 12. Quer dizer, não adianta o paciente buscar uma fórmula mágica se ele não mudar o estilo de vida, se ele não fazer essa visão integrativa que você trouxe ali, entender como é que está a minha vida. Você trouxe ali, né? O meu intestino desde criança não funciona, mas espera aí, por que não está funcionando? Se o normal é funcionar, né? Então, assim, o paciente tem um papel fundamental no resultado, Karine? Com certeza. Principalmente na oncologia, quando o paciente é aquela pessoa colaborativa, ela entende os porquês, porque eu sempre explico muito o porquê de cada orientação, né? Quando ele entende os porquês e ele tem apoio familiar também, ele tem ali um alicerce a quem ajuda a segurar as pontas, e o desfecho é muito distinto daquele paciente que acha, assim, não quer engrenar. Ai, meu Deus. Não tem uma dificuldade. Quer dizer, a família tem um papel fundamental. Eu acho que até aqui eu já vou colocar, Karine, que eu acho que é bacana, falar que você tem essa especialidade em nutrição oncológica, né? Pontuar o ouvinte, né, Clau? E trazer já essa nutrição oncológica, porque ela é muito presente para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você escolheu a oncologia te escolheu? Como é que é isso? Daí você fala um pouquinho para o ouvinte o que é a nutrição oncológica.
Eu acho que a oncologia me escolheu. Na faculdade, né, a gente tem os estágios e depois que eu formei, eu tive o privilégio, eu acredito, o privilégio porque eu tinha a possibilidade, né? As oportunidades que me apareceram na época, eu agarrei, assim. Então, eu já trabalhei em muitas áreas. Trabalhei com alimentação escolar na época, trabalhei em sorveteria, numa indústria de sorvetes. Trabalhei em hotel, em produção, né, na cozinha. Trabalhei numa padaria, trabalhei no hospital, fui professora há alguns anos, na época que a gente morava em Florianópolis. Então, assim, eu vivenciei a realidade de várias áreas da nutrição, de várias áreas que a nutrição pode atuar. A oncologia nunca me passou pela cabeça fazer enquanto faculdade, porque a gente não tem isso na faculdade, né? A gente abordava lá em dietoterapia algumas coisas, mas era muito sutil, assim. Que é específico, né? Muito específico. E aí, com os anos se passando, eu trabalhando em hospital, nós éramos, não me lembro agora o número de nutricionistas, e na época a oncologia que era atendimentos eletivos, não era assistido. Tinha uma colega que ia lá uma vez por semana, atender alguns pacientes por solicitação dos médicos, mas ela não gostava. E aí lá no meu grupo, ninguém queria ir na oncologia, e era algo assim que eu não tinha vivenciado ainda. E aí eu tava lá para trabalhar, eu falei, pode deixar que eu vou. E chegando nesses atendimentos ali, dia após dia, eu percebi o quanto o paciente era desassistido e o quanto ele ficava grato com orientações simples, assim. Porque essas orientações simples mudava a qualidade ali do que ele estava de vida no momento ali que ele estava passando. E foi ali que eu despertei, sabe? Ali eu percebi que para mim não era ruim, porque na verdade as minhas colegas não é que elas não gostavam de atender lá, mas elas sofriam. Elas sofriam com o que elas viam. Sim. Não tinha perfil, de repente, não tinha profissional para perfil, trabalhar exatamente. Elas sofriam com aquele público. E eu não sofria, muito pelo contrário. Eu ficava... grata de poder até ajudar. grata, porque eu via o quanto eles valorizavam aquelas E o quanto você dava de retorno para eles também, eles né, valorizavam Karine? muito. E essa valorização do público, no caso do cliente, eu não tinha recebido em nenhuma outra área, sabe? E aí eu despertei para isso, sabe? E foi muito legal, assim. Foi muito legal. E qual que é a importância da nutrição dentro da oncologia? Porque, né, a gente sabe a importância da nutrição para geral, mas da oncologia mais ainda, quer dizer, né? A gente está trabalhando ali com pacientes que tiveram diagnóstico de câncer, né? E faz toda a diferença, né? Os detalhes ali. Faz. Porque na oncologia a gente tem algumas especificidades, assim, que a gente precisa cuidar, né? Que nas outras áreas não tem, o paciente não tem. A nutrição oncológica, ela tá ali para atender as necessidades do paciente de acordo com o tipo de diagnóstico, né? O tipo de tumor e a localização desse tumor, né? A gente trabalha em duas frentes. Por exemplo, eu digo que no mundo cor-de-rosa, a nutrição oncológica, ela visa atender o paciente preventivamente. O que é preventivamente? Seria assim, o paciente recebeu o diagnóstico, a gente já começa a intervenção para quê? Para preparar o corpo dele, deixar ele nutricionalmente estável, equilibrado, para todo o enfrentamento da doença, né? Seja o tratamento que ele vai passar, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Perfeito. Só que essa não é uma realidade muito de consultório, né? É muito pouco os pacientes que chegam com o diagnóstico sem ter já iniciado o tratamento. A maior realidade ali é o paciente já em estágios mais avançados, já ter iniciado quimioterapia e já passou ali por tantas quimioterapias, o paciente já ter feito cirurgia. Nessa frente, que é quando o paciente já está ali em andamento do tratamento, a função principal é atender aquele momento dele, avaliar qual é o momento da doença que ele está, do tratamento,
e intervir nesse momento, que na maioria das vezes, é a reversão, né? Tentar ali recuperar aquele estado nutricional que já está abalado, que já está agredido. O que acontece nessa frente do paciente que já está em tratamento quando ele chega para a gente? Nessa situação, o paciente já tem déficits, o paciente já tem muitas vezes depressão, que é desnutrição, seja calórica, proteica, ou até perda de massa muscular. Uhum. E o problema disso é que quando ele perde muita massa muscular em quimioterapia, dependendo da localização do tumor, a gente não consegue reverter, sabe? A gente não consegue fazer com que ele ganhe massa muscular, dependendo do momento que ele está. Uhum. E aí o foco principal, então, é conseguir manter ele naquele estado, para que ele não tenha mais déficits, para que ele não tenha mais perdas, e tentar, dentro do máximo possível, estabilizar organicamente para que ele consiga terminar esse tratamento, né? Uhum. Para que o tratamento muitas vezes acontece do médico ter que suspender a quimioterapia porque ele não tem performance mesmo para continuar. Uhum. Ou seja, a massa muscular, que a gente tanto se ouve falar de massa muscular, é um dos pilares aí para segurar o tranco, mas para ter massa muscular precisa de uma alimentação saudável. A massa muscular no paciente em tratamento, ela é fundamental para a performance. A gente precisa da alimentação, que a alimentação seja equilibrada a nível de proteína, a proteína ali por quilo dia que ele necessita. Muitas vezes a gente precisa suplementar, porque se ele já perdeu massa muscular, ele pode ter perdas de albumina e tudo mais, e isso significa perda de imunidade também. Então, como a gente faz isso para reverter? O paciente precisa da alimentação correta, mas ele também precisa do estímulo para essa massa muscular, ele precisa do movimento, ele precisa do exercício. Uhum. Porque nessa condição, se ele se alimenta bem, mas ele fica deitado, ele não melhora a massa muscular. Quer dizer, é todo um trabalho com uma equipe multidisciplinar, né, Karine? E deixa eu só pontuar, né, Cláudio, ouvinte, quem que é a Karine? De repente alguém que ligou o rádio agora não está sabendo quem é essa profissional que está falando. Karine Lande da Silva, ela é nutricionista, especialização em nutrição funcional e especialização em nutrição em oncologia. E ela trabalha na CIOP, que é um centro especializado em oncologia em Foz do Iguaçu. Não sei se você sabia, com vários profissionais, né? E você está falando ali de uma equipe multidisciplinar que tem ali na CIOP que você vivencia isso, né? Temos. Na CIOP, a gente tem os médicos, né? As várias áreas. Tem o cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Fábio. Tem os oncologistas, que é o Juliano, a Juliana dos remédios. Os hematologistas, que é a Alessandra e o Telismar. Aí tem o Dr. Nário, que é urologista, Dr. Michel, urologista, e cirurgião oncológico, né? Os dois também, cirurgião oncológico. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. É uma equipe. Tem o Dr. Rafael, que também é cirurgião oncológico. E tem um espaço ali na CIOP também para quimioterapia, é isso? Onde você atua? Explica um pouquinho. Sim. Hoje na CIOP a gente tem as consultas eletivas, né? E a gente também tem o espaço de quimioterapia. Uhum. Nesse espaço somos eu, nutricionista, a Luana, que é a enfermeira, o Emerson, enfermeiro, tem o Luiz, que é auxiliar ali da farmácia, tem a Fabiola, que é a farmacêutica que manipula as químios. E aí você estava trazendo a questão da nutrição, né, e a oncologia, quer dizer, então é feito todo um preparo desse paciente individualizado para receber, de repente, a quimioterapia, isso, e todo um acompanhamento. Hoje a gente está num momento muito legal lá na CIOP, porque hoje a gente consegue atender o paciente prontamente, assim, e acompanhar todos os passos dele. Que é fundamental. Que a gente consegue um desfecho melhor. Antes o paciente ia lá, passava pelos médicos, pelas cirurgias, eu acompanhava, só que o paciente não fazia químio lá com a gente, então muitas vezes acontecem algumas intercorrências, né? Seja do estado nutricional e das questões médicas mesmo. Então, a gente ficava meio no escuro, assim, porque a gente não sabia ali, uma coisa é o que o paciente fala, outra coisa é o que a gente vê ali através de exame e tudo mais. Uhum. Já hoje, na CIOP, a gente faz todo esse acompanhamento, desde
as consultas primárias ali, os médicos ali na questão de cirurgia, o oncologista ali na quimioterapia. E o paciente lá na quimioterapia, a gente também tem a alimentação. Então, ele chega lá, ele se alimenta, sabe? O serviço agora tá redondo, tá bem legal. Ô Karine, você falou lá no início em relação da equipe que se dividiu para ir trabalhar na oncologia em relação às nutricionistas e que ninguém queria. A gente está falando disso de alguns anos atrás, onde a oncologia, a partir do momento que você tivesse um resultado para você ter câncer, era uma sentença de morte. Só que nos dias de hoje, trazendo a explicação que você está trazendo para a nossa audiência, verificando que a gente, por exemplo, a Preta Gil, né, ela é um exemplo de que ela trouxe isso, que ela estava fazendo exercício para depois fazer uma químio. E ela disse, meu nutricionista está aqui, eu estou fazendo exercício porque tem que fazer exercício. Porque então, o músculo precisa de estímulo. Não adianta só eu dar proteína para o músculo se o músculo não tem o movimento. Se ele toma a proteína e ele faz o exercício, o resultado é um. Se ele come certo e ele não faz nada, o resultado é outro. Existem muitos estudos hoje que diz que o exercício junto ali no tratamento da quimioterapia, né, é como se fosse uma imunoterapia, ou seja, mais um tratamento, né? Então, a resposta do paciente, o desfecho dele é muito significativo. E olha a diferença disso, né? Vamos pensar assim que alguns anos atrás, quem tinha câncer, ela queria ficar deitada. Não, eu tenho que me preservar. Exato. E olha a diferença. Por quê? Porque é integrativo. O nutricionista está ali acompanhando o que pode comer, a quantidade que é para comer, para fazer o tratamento, para ter o efeito e o resultado. E eu acho que também que o organismo é vivo, né? O nosso corpo físico, ele é vivo. Então, você está trabalhando ali, né? É isso? Exatamente. Eu ia falar algo agora e a palavra... Eu acho que essa visão que a Cláudia trouxe de novo da questão da integrativa, eu acho que é fundamental, né? Do exercício e de fazer esse acompanhamento junto, né? Eu acho que isso faz a diferença, né, Karine? Faz a diferença, porque quando você faz o exercício, além de você dar estímulo para esse músculo, você também está queimando ali aquela massa gordurosa que você já tem ali acumulada. Com o exercício, você também libera serotonina, que é o hormônio da felicidade. Serotonina, para você liberar melatonina para conseguir dormir, a serotonina ela é precursora. Então, assim, se você não libera serotonina durante o dia, você não tem melatonina à noite para dormir. Então, assim, uma coisa está diretamente relacionado com a outra, sabe? E no exercício, só de você liberar serotonina, você já fica mais leve. Porque as pessoas que recebem o diagnóstico, embora hoje não é mais uma sentença de morte, porque a gente trabalha muito para que a pessoa consiga ali fazer seus exames preventivos regularmente, para quê? Para detectar um câncer o mais precoce possível, porque quanto mais precoce, maiores são as chances, né, desse tratamento. E se ele é muito precoce, as chances são muito grandes. Então, assim, não é mais uma sentença. Por que antes era uma sentença, antigamente? Porque o câncer em si, ele não te dá sintoma, ele não dói, entendeu? Quando aparecem sinais e sintomas, ele já está num estágio mais avançado. Então, qual que era o normal no consultório antigamente, 20 anos atrás? O paciente chegava, ele já estava num estágio mais avançado, então ele era sentenciado, porque estava num momento que não se tinha mais muito o que fazer com relação à medicina, né? E ainda não se trabalhava integrativamente como se trabalha agora, né? Não se trabalhava integrativamente. A Karine está trazendo para a gente aqui, nutricionista que também atua na CIOP, algo muito relevante para a gente falar para a nossa audiência, Karine, que esses tratamentos que eu acabei de falar aqui, né, da Preta Gil, ela está se tratando lá em São Paulo, naquele hospital mega famoso.
né? E a gente está ouvindo de uma profissional em Foz do Iguaçu, que antigamente a gente falava que esses tratamentos eram de ponta, eram só em grandes hospitais, né? Ela está no Albert Einstein fazendo um tratamento assim. E a gente vê aqui a CIOP em Foz do Iguaçu com profissionais tendo o mesmo entendimento e trabalhando também nessa linha de frente com esse pensamento e com esse diagnóstico. Isso é espetacular. Quando eu estudei lá, né, no Einstein, assim, o que eu via de diferença na época, gente? Estrutura física a gente nem tem o que falar, né? Aquilo é um negócio fora da realidade, assim, é lindo, é tecnológico. Mas os profissionais que atuam aqui, eles têm formações praticamente nos mesmos lugares. Por exemplo, assim, o Dr. Fábio é cirurgião de cabeça e pescoço e ele é formado lá no AC Camargo. Que é outra referência. Que é referência. Então, os nossos médicos, eles são muito bem formados, entende? Uhum. Trabalham aqui, a estrutura não é parecida com o Albert Einstein, mas o médico profissional é tão capacitado quanto. E hoje a troca, né? Hoje com o digital, a troca dentro da medicina, ela tá enorme, né? Hoje não tem mais espaço físico, tem os né? serviços de blogueiros online, mas se nós temos os serviços de blogueiros trazendo desinformações, nós temos o lado bom que é do digital, dessa troca, desse conhecimento. E principalmente, Mônica, é interessante a gente trazer para a nossa audiência o quanto a CIOP está à frente de tudo isso, com profissionais e trabalhando com isso. Inclusive o Dr. Nário esteve aqui, a gente já entrevistou o Dr. Nário, vai voltar de novo, né, Cláudia? E ele faz cirurgia de robótica também, tá antenado, tá sempre indo para São Paulo, quer dizer, tá à frente da CIOP também, é um dos profissionais. O Dr. Nário, ele opera lá em São Paulo, né, também. A gente está constantemente estudando e se atualizando, porque as coisas mudam, né, de um ano para o outro. A gente não para, a gente busca, a gente estuda bastante. Então, assim, hoje em dia, se você consegue detectar ali um diagnóstico precocemente, as chances são muito grandes. Antigamente também, uma realidade da época que eu iniciei nessa área, o normal e o maior público eram pessoas de mais idade. Esse era o nosso público. E a gente sabe que com o envelhecimento, o polimorfismo e as mutações podem acontecer, porque faz parte do envelhecimento. Certo. Só que uma verdade é que hoje também o nosso público, a gente tem um público bastante jovem hoje no consultório com esses diagnósticos. Mudou o perfil. Mudou. E também eu quero trazer a questão, até falando em jovem, da obesidade, Clau, porque a gente tem eu peguei dados desse ano aqui, 2024, de um congresso internacional sobre obesidade que teve, olha só, com base nas tendências atuais, a gente tem que os adultos brasileiros, quase metade dos adultos brasileiros, 48%, terá obesidade em 2044. E mais de 27% terão sobrepeso. Então, dentro de 20 anos, 3/4 dos adultos brasileiros terão obesidade ou sobrepeso. Hoje, 56% dos adultos brasileiros têm essa obesidade e 34% sobrepeso. Quer dizer, é muita coisa. E a obesidade, a gente sabe, quero que a doutora Karine me confirme, que está ligado também ao diagnóstico de câncer, ou não? E isso foi a diferença em relação a sentir no consultório das idades de antigamente para hoje, Karine? Hoje, essa taxa gigante aí de sobrepeso, ela vai acontecer e ela já está acontecendo porque hoje o mundo está mais fácil, né? As facilidades das comidas prontas, congeladas, a baixa motilidade, né? Antigamente, pelo menos eu falo assim da minha vivência, né? Antigamente, a minha família, ela é da agricultura. Então, assim, trabalhava-se muito, né? Fisicamente. Movimentava o corpo. Movimentava-se muito, né? Trabalhava com enxada, que era um exercício, né? Praticamente. Então, assim, antigamente as pessoas, elas eram mais ativas, porque, assim, não se tinha tantos carros, né? Por exemplo, lá em Santa Terezinha, a gente fazia tudo a pé. Uma mandioca pequena. Você arrancava da terra, descascava e cozinhava. Arrancava. Cadeira confortável, tudo a gente não faz esforço quase para nada, né? Exatamente. Tinha que levantar do sofá para ligar ou desligar a televisão ou trocar de canal, né? Na minha infância foi assim. A gente comia o que a gente plantava, a maior parte das coisas, por exemplo, assim, as frutas é o que tinha lá no sítio, né? Verduras os meus tios plantavam.
mandioca plantava, batata plantava. Não se tinha comidas congeladas, assim, porque eu acho que, eu nem sei te falar, antigamente se no mercado tinha isso, né? Hoje em dia, você vai ver no mercado, o leite dura 6 meses, tem uma validade ali estendida de 6 meses. O pão integral, que se diz ser saudável, você olha lá a data de validade do pão de fatiado, quanto tempo é? Nem sei te falar a validade, mas é o quê? 90 dias? E dura uma eternidade. Você compra, você deixa lá e você vai lá. Nossa, esse pão tá bom, vou comer. Aí é o alimento de prateleira que tem um monte de aditivo, um monte de conservante, aditivo. muitas vezes cancerígeno, é isso? E até Com mesmo certeza. pelo preço, né? Dura mais e você vai comprar, você deixa lá. Porque o E outro, se você deixa- não comer, estraga. Daí, para não Exatamente. prejuízo. O pão lá que a minha nona fazia era aquele pão que se você hoje, amanhã, no dia seguinte, já não tava legal, né? Tinha que fazer hoje para comer hoje ou no máximo amanhã. Então, assim, qual que é a relação de antigamente para hoje? Hoje, as comidas, a gente nem chama de comida, tá? Esses alimentos de mercado que tem uma data de validade estendida, a gente não chama de comida, a gente chama de produto alimentar. Porque comida é aquela comida que estraga, sabe? É aquela comida que você, por exemplo, o leite da vaca, o leite natural, se você não põe na geladeira de hoje para amanhã, ele coalha, né? Uns calorão de Foz no comida, mesmo isso- dia, né, Karine? Imagina, com certeza. Então, isso é comida de verdade. Então, a gente, na nutrição funcional, tenta ao máximo buscar a comida de verdade, porque é a comida natural. Porque, então, assim, a relação entre pessoas mais jovens com diagnósticos é o ambiente em que a gente vive hoje, sabe? É um momento que a gente se exercita menos, é um momento que a alimentação, imagina as bebidas açucaradas com alta taxa energética, né? Os alimentos com uma quantidade, assim, grotesca de aditivo químico. O que é aditivo químico? Todo aquele ingrediente que nas embalagens são utilizadas para quê? Para realçar sabor, para dar tempo de prateleira, para não estragar, para não mudar a cor. Então, assim, Para dar mais vontade de comer e aí para dar dar mais obesidade, vontade né? de comer, exatamente, que são alimentos assim de alto índice glicêmico, de uma taxa calórica maior, de gordura ruim, né? Porque, por exemplo, assim, ó, não só de câncer, mas, por exemplo, a obesidade, junto com a obesidade vem triglicerídeos alto, colesterol. O que é o triglicerídeos alto? É o excesso. O excesso do quê? De gordura, de farinha e de açúcar. Então, assim, são esses três juntos que tem... Aonde tem esses três juntos? Nos alimentos industrializados, esses ingredientes, né? E até você traz, né? Você trouxe pra gente, quer dizer, é você desembalar mais, é isso? Como é que funciona? Tem Não. Descascar mais. Descascar mais e desembalar menos. Isso, é o contrário. Olha, Monique. Ai. Dá exemplos mais, assim, do que são esses alimentos naturais? O que né, pro ouvinte, por exemplo, pra nós. assim, ó, mito ou verdade? Banho ou óleo? Nossa, funcional, não gosto de nenhum dos dois. Qual seria? O óleo de soja, jamais, gente, porque é uma gordura altamente inflamatória. Dependendo da moderação, da quantidade, a banha é uma melhor opção. Por quê? Porque é natural. Porque não tem aditivo químico para conservar ela. Você pega uma embalagem de óleo vegetal, que são esses óleos de canola, milho, não sei o que, lá de mercado. Olha lá os ingredientes pequenininhos lá. Tem aditivo químico para ele ficar lá. Sim. Bonitinho. Então são sabe? inflamatórios. Altamente inflamatórios. Olha só. Inflama o intestino absurdamente, esse tipo de... Inflama o intestino. E o nosso intestino, o que ele é? A gente depende dele para ter saúde. Eu tenho um professor, né, de modulação intestinal que ele fala assim, me diga como é o seu intestino que eu te digo se você tem saúde. Dizem que é o segundo cérebro, é isso mesmo? Exatamente. O intestino, a gente libera serotonina pelo intestino também, a gente produz. O que é serotonina para o ouvinte entender? Hormônio da felicidade. O que acontece? No intestino, a gente tem o sistema nervoso entérico, né? Sistema nervoso entérico. Então, o que é isso? Ali a gente produz e a gente libera serotonina. Então, o que acontece? Ali no intestino, o intestino é o órgão que ele tem a função, seria a função principal,
absorver nutrientes já degradados. O que é absorver alimentos degradados? Quando você mastiga, o alimento ele tem que ser degradado primeiramente na boca. Você tem que mastigar bastante para ir para o estômago, lá no estômago fazer acontecer toda a degradação de grandes partículas. E esse alimento ele tem que chegar no intestino num formato que seja apenas absortivo, que o intestino absorva aquele nutriente degradado. Só que com a rotina robotizada de hoje em dia, o que acontece? A gente come muito rápido, mastiga quase nada, engole tudo inteiro. Aí o alimento chega lá no intestino inteiro. Imagina, por exemplo, um pedaço de carne vermelha que você já cortou grande, mastigou pouco, engoliu, caiu aquela bola lá no intestino. Você acha que o intestino vai absorver? Não vai absorver. Ele vai excretar aquilo ali. Primeiro que ele vai ficar ali, a carne vermelha ela é muito fermentativa. Então, o que acontece? A degradação dela já é dificultada. E aí, se ela cai lá no intestino de uma forma que ela não está degradada, não acontece absorção. Então, assim, muitas vezes o que a gente come não é o que a gente absorve, sabe? Por isso que hoje em dia os déficits nutricionais é absurdo. O paciente muitas vezes chega no consultório com queixas. Eu estou muito cansado, eu estou muito irritada, de mau humor, eu não consigo perder peso, minha barriga é muito distendida, eu estou observando muito edema, eu tenho muita dor de cabeça. É assim, queixas, né? Queixas. E aí, através do rastreamento metabólico, o que a gente observa? Intestino. O intestino está inflamado, o intestino está com dificuldade de trabalhar. E aí, o coitado recebe o nome de intestino preguiçoso, né? Porque ele sempre é ocupado. Meu intestino é preguiçoso. Na verdade, está sobrecarregado ali. Na verdade, ele está sendo sobrecarregado. Quer dizer, e a digestão começa na boca, né? É bom a gente trazer isso também, né? Quer dizer, jogou lá, né, no estômago, tudo sem ter feito essas fases anteriores, que é mastigar bem, comer num lugar tranquilo, que você falou muito dessa visão integrativa, faz diferença. Não está estressado, a gente está ali, né? Aí não faz a digestão, é isso? Você pode observar assim, se você vai se alimentar, por exemplo... Por que os nutricionistas infantis, eles falam para os pais, não deem tablet, não deem telas para a criança enquanto ela come. Porque a gente tem que aprender desde criança o certo. A perceber o alimento, a ter atenção plena ali na refeição. Então, o que acontece? Você vai ali se alimentar. Um exemplo, pode fazer um teste. Você vai almoçar. Se você está almoçando, assistindo alguma coisa, você não está prestando atenção no que você está comendo, você está prestando atenção lá, na televisão. Você terminou o prato ali, o alimento, comeu tudo, só que daí você levanta, por exemplo, para levar o prato na pia e você pensa assim, nossa, mas eu ainda estou com fome. Por que você ainda está com fome? Porque a gente tem um hormônio no estômago, chamado grelina. Ele é responsável por sinalizar para o nosso cérebro que a gente está satisfeito. Saciedade. Só que daí você comeu e você não prestou atenção no que você estava comendo, você não teve atenção plena. Você não percebe que comeu, você não manda essa resposta, você não manda esse sinal. E aí você continua com fome, você vai lá e come de novo, sabe? E tem muita gente que brinca, não sei se é mito ou verdade, que às vezes você assiste a televisão, uma matéria violenta ou alguma coisa que te causa uma emoção ruim, diz que você come ainda aquela emoção, além de interferir na tua digestão. Quer dizer, o emocional faz muita diferença ali. Tem a fome emocional que a gente chama, né? A fome emocional é aquela fome assim, você tá saciado, você tá alimentado, mas você tem um sentimento que você precisa comer alguma coisa, você acha que tá com fome. Aí você vai lá e procura o quê? Geralmente doce. Você tá ali naquela dor emocional, você não vai comer comida, você vai querer doce, você vai querer alguma coisa que gere afeto. E aquele afeto, na grande maioria das pessoas... Pra mim, vou comer um doce. Nossa, isso existe esse vitimismo assim, eu mereço. Tomar um café com aqueles cremes brancos, eu mereço. É uma explosão de calorias ali, sabe? Caloria vazia, na verdade. Porque tem as calorias que o corpo utiliza, né? Que são os nutrientes. E a caloria vazia é aquela caloria que você ingere
mas não serve para nada. Só para acumular. Perfeito. O que é um alimento que nutre, pegando esse gancho? Alimento que nutre, por exemplo, assim, são alimentos, por exemplo, uma fruta. A fruta, ela te proporciona nutrição, porque ela tem fibras que ajudam a... Fibras que o seu intestino não absorve, que são fibras responsáveis, né? Por varrer as sujidades ali do intestino. E tem as fibras que a gente absorve e também tem os nutrientes, né? Então, assim, cada tipo de fruta tem nutrientes específicos. Por exemplo, a maçã tem vitaminas, tem cálcio, tem magnésio, tem vitamina A, tem vários tipos de vitaminas. Então, assim, faz a diferença para nutrir em diferença de uma xícara de café lá com aquele creme grande. Então, essa faz a diferença. Esse vai nutrir e o outro só vai... Tem o alimento que te nutre e o acumula. E aquele que só serve, por exemplo, assim, um suco de caixinha, ele não é alimento, ele só é uma caloria vazia, praticamente. Embora lá na caixa tenha vitamina A, C, D, E, não sei o que, não é nutriente, o teu corpo não absorve, ele só tem caloria, tem excesso de açúcar, açúcar inflama, açúcar aumenta o composto energético e só serve mesmo para acumular. Caloria vazia não nutre, caloria vazia só acumula. Ô, Karina, deixa a gente pontuar a nossa audiência, a gente já está indo para o final. Nossa, exatamente. Ó, Karina Lange da Silva, que é nutricionista, está conversando conosco hoje. Ela atende lá na CIOP, a especialização em nutrição funcional e também em nutrição oncológica. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa trazer mais para a audiência, para todo mundo falar mais, eu acho que a Karina trouxe algo de muito fundamental para nós hoje aqui, que passa muitas vezes até nas nossas entrevistas batido, que é a mastigação. Fala-se de exercício, mas na hora de trazer o que vai te nutrir e tal, as pessoas não têm essa consciência. Esses dias eu estava sentada no restaurante e estava almoçando e sentou um senhor bem na minha frente, assim, ó. E aquilo me chamou a atenção, que ele colocava na boca, ele fazia 2 vezes e engolia. Eu fiquei olhando para ele e disse assim, meu Deus do céu. E ele devorou aquele prato numa velocidade e assim, aí depois me caiu a ficha. Eu disse, a senhora também faz isso. Olhando para o outro, né? Mas como diz a minha mãe, com o rabo lá no meio do asfalto, porque a gente tem isso. Acho que isso é fundamental falar para a nossa audiência, a importância da mastigação. Então, Karina, diz para a nossa audiência, quantas vezes a gente tem que mastigar um alimento? Mais ou menos. Você tem que mastigar ali o suficiente para que ele fique totalmente degradado. O que é isso? Totalmente demolido mesmo. Demolido é a palavra certa? Não sei. Sim, palavra estranha, não, né? mas é desconstruir. Desconstruir. Você tem que mastigar o suficiente que ele vire uma massa. Tipo 10, 12 vezes? Por aí. No mínimo, né? Você estava falando daquele exemplo, eu quero falar de um exemplo assim que eu acho que é um exemplo de vida, sabe? Um amigo meu, o Christian, ele tem o pai dele. O pai dele hoje tem 92 anos. E é uma pessoa que, se você olha, você não diz que ele tem 92 anos. Porque ele tem uma energia... A gente viajou, já fez algumas viagens juntos. E quando a gente tá cansado, ele tá ali pleno, sabe? Ele falou, nossa, essa juventude não aguenta nada. E eu observo muito ele, porque eu acho, assim, uma inspiração. E aí a gente foi almoçar, a gente viajou pra Argentina e fomos almoçar. E aí... cada um pediu o seu prato e tal, e ele pediu o prato dele, o seu Ernesto. Quando todo mundo já tinha comido tudo, ele ainda estava ajeitando a comida dele. O prato dele chegou no mesmo momento que o nosso, e ele estava assim, eu falo, o senhor está enfeitando a sua comida? Papa, a gente chama ele de papa. Porque ele pegou o prato, aí ele pediu assim, salada, ele come muita salada, muito legume, muita verdura, né? E aí, assim, o prato dele tinha um risotinho de alguma coisa, uma carne e salada. E ele tava lá, assim, cortando. Ele triturou aquele alface com o garfo, com a faca, de uma forma que ficou bonitinho. Aí ele ajeitou tudo, ele separou os alimentos e aí ele começou. Começou com a salada. E aí ele colocava na boca e, tipo assim, todo mundo conversando e ele lá, mastigando.
Ele é uma pessoa que, quando ele vai se alimentar, ele tem atenção plena. O mundo tá bombando aqui ao redor dele, mas ele tá focado ali no pratinho dele. Então, assim, ele tem 92 anos, ele tem mais disposição e energia do que a gente. A gente também já viajou para Mato Grosso e a gente foi fazer uma tirolesa altíssima, assim. E a gente subiu 2 vezes naquela escada e a gente tava esgualepado. Já com a língua para fora. E ele subiu sei lá quantas vezes aquele negócio, sabe? Mas aí tá o segredo, né? É a mastigação, porque daí vai realmente o organismo, quando chegar lá no intestino, que é onde vai fazer toda a festa, tá os nutrientes e realmente vai ser nutrido e a quantidade certa. Talvez esteja aí o segredo dos ingleses, que vão para uma longevidade incrível, talvez seja isso, né? Aprenderam a mastigar, a comer devagar, porque os brasileiros, se você sentar num restaurante e ficar de olho, você realmente vê, 3 ou 4 mastigadas e todo mundo com refrigerante em cima da mesa. Todo mundo, com raras exceções. E aí, quando não tem refrigerante, tem o suco, que daí é aquele suco processado também, né? Então... O refrigerante, ele é um exemplo, assim, fantástico pra gente falar de caloria vazia. É um negócio que não serve pra nada, né? Ali é só pra você... É uma explosão de calorias, na verdade, porque se... Tem várias... Já vi várias posts assim de Instagram que mostra lá a quantidade de açúcar que tem em uma Coca-Cola, por exemplo. Ou seja, mais da metade da lata é açúcar, sabe? Então, assim, a Coca-Cola ou qualquer refrigerante é um exemplo bem legal para você referenciar como caloria vazia. Não fazer. Tirar da sua vida. Falando em tirar da sua vida, nós estamos nos encaminhando para o final. Karine, querida, eu vou deixar a Mônica fazer a última pergunta para você responder para a gente. Chegou ao fim. 1 hora passa rápido, né? É mesmo, já deu 1 hora. Já. Karina, olha só, como usar então, assim, para dar uma resumida, como usar o alimento ao nosso favor? Para o ouvinte. Dica de ouro. Como usar o alimento ao nosso favor? O alimento, se ele for natural, né? Saudável, ali, um alimento que seja comida de verdade, e você mastigar bastante, e você prestar atenção ali na hora de se alimentar, você vai estar nutrindo o seu corpo, você não vai estar só matando a sua fome, você vai estar proporcionando ao seu corpo nutrição. Então, como eu faço isso no dia a dia? O excesso é uma coisa, eu acho assim, que a dica maior para você ter saúde e para tudo mais é o excesso. Não cometer excessos, seja ele do que você for se alimentar. Até uma comida que seja saudável, se você come em grandes quantidades, ela passa a armazenar, né? Porque você tem que comer aquela quantidade ali, você tem que ouvir o seu corpo e prestar atenção na saciedade. E, por exemplo, às vezes se você enche um prato e você tá ali se alimentando, mas você sente que já deu, que você já tá saciado, não tem por que continuar comendo, né? Antigamente a gente ouvia da família, né? Tem que comer tudo, tá? Se não comer tudo, não vai levantar da mesa. Quanta gente que não tem comida para comer e você desperdiçando comida. A gente ouve. Não precisa mais pensar assim, né? É pecado não comer tudo, vai desperdiçar, vai jogar fora. Isso é ruim até, sabe? Isso é uma coisa... Eu ouvia muito isso, quando a gente era criança. Porque, assim, os tempos não eram tão fáceis, né? Mas o que acontece antigamente? A gente era servido, né? A gente não se servia. Então, e isso é uma realidade hoje em dia. Por isso que nas escolinhas, na nutrição infantil, a nutricionista, ela põe lá o bifezinho e deixa a criança se servir. Porque ele sabe o quanto ele quer comer, o quanto ele tá com fome. Porque às vezes se você serve, o que você acha certo pode ser mais ou pode ser menos, né, para aquela criança.
Não sei se respondi a pergunta. Perfeito, respondeu Mônica, sim. Muito bem. Vamos encerrar. Pois vamos ter que encerrar, passou rapidamente. Karine, foi um prazer recebê-la aqui, né, Clau? Nossa, tem que voltar mais, porque é muito conteúdo. Trouxe dicas de ouro. Dicas de ouro. Para o ouvinte, então, a gente conversou com Karine Lande da Silva, ela é nutricionista, especialista em nutrição funcional, trouxe essa visão global, essa visão integrativa. Também especialista em nutrição de oncologia, trabalha na CIOP, que é uma clínica especializada, com profissionais especializados na área da oncologia. Muito obrigada. Eu é que agradeço, gente, a disposição e o convite de vocês. Nós que agradecemos, foi um grande prazer. Quer deixar um último recado para a nossa audiência? Agora é o momento. Meu Deus. Então, gente, a gente precisa diariamente buscar o caminho da saúde. É isso. Eu acho que na nossa vida tudo é escolha, né? E a gente precisa cultivar a saúde. Ter hábitos, rotinas, né? Dormir bem, porque o sono é importante. Ser ativo frequentemente, diariamente. Evitar excessos, né? Porque eu acho que os excessos prejudicam muito. Exageros, na verdade, né? Exageros alimentares. A intenção não é praticar falso moralismo e dizer assim, nossa, eu nunca vou poder comer uma pizza. Não é isso. É que, assim, no seu dia a dia, tem uma alimentação mais regrada. Uhum. Comer uma pizza num fim de semana, claro que você não precisa comer a pizza inteira, mas, assim, comer um pedaço, 2, não é o problema. Então, assim, o equilíbrio é muito importante, né? Um dia que você percebeu que comeu, exagerou em algum alimento, no dia seguinte controla, faz um exercício de mais intensidade ou de mais tempo, né? A gente precisa, assim, buscar saúde, prevenir problemas. E eu acho que fica ali sobre... Agora nós estamos no Novembro Azul, né? E passamos pelo Outubro Rosa. Uhum. Se cuidem. Se forem em profissionais e o profissional falar para você, olha, você está sobrepeso, pega essa informação e busca melhorar a orientação que você recebeu. Evite acumular problemas, sabe? Agora não dá, estou trabalhando muito. Tenta ter equilíbrio, tenta buscar a sua saúde, porque, assim, a doença custa caro. Custa muito caro. Muitas vezes você pensa assim, eu não vou comprar essas frutas porque tá caro agora no mercado. Pesquise, tenha na sua geladeira alimentos que vão te nutrir. Por quê? Porque com os alimentos você vai prevenir doença. E que se você tiver a doença, a farmácia ela custa muito mais cara. Um hospital ele custa muito mais caro do que uma compra de mercado, uma compra de alimentos saudáveis, sabe? Então, buscar o caminho da saúde é muito importante. Esse então, é o recado, então, para a nossa audiência. E assim a gente findamos mais um Medicina e Saúde, é isso mesmo. Conversamos, então, com a Karine Lande. E obrigada para você que esteve até agora, né, ouvinte que esteve aí. E dica final, tenha atenção plena, esteja presente no que você vai fazer. Então, vai escolher os seus alimentos, saiba o que você está escolhendo, tenha atenção sobre o seu corpo e os sinais, como a Karine trouxe aqui para a gente. E é isso. Bom final de semana e até a próxima, né, Cláudia?